Amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, aonde quer que você se encontre, meu irmão, minha irmã, que o Senhor Jesus Cristo fale contigo, que o Espírito Santo fale contigo através da exposição da palavra dele. Nós vamos abrir na carta de Tiago, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 27. Tiago 1, de 12 a 27 diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A origem do bem, versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. A prática da palavra de Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojai-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças pela sua palavra revelada a nós. Te damos graças, Senhor Deus, porque ela revela, Senhor, quem tu és e quem nós somos, e revela, Senhor Deus, todo o pacto que o Senhor fez e que foi mediado através de Jesus Cristo para que nós hoje pudéssemos ser teus filhos, inclusos no teu corpo. E assim, Pai, nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha nos orientar, Senhor Deus, como povo teu, Senhor, que o Senhor possa edificar esse corpo que é a tua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos agora fazendo a terceira exposição bíblica dessa série que eu fiz sobre a sabedoria. No primeiro sermão nós lemos em 1 Coríntios 2, de 1 a 5, a sabedoria do Evangelho, como buscar o Evangelho como fonte da verdadeira sabedoria. E no segundo sermão nós lemos em Tiago 1, do versículo 1 ao 11, esse mesmo capítulo de hoje, né, só que do versículo 1 até o versículo 11, falando sobre a sabedoria das provações, como esta sabedoria nos capacita nas provações. E hoje nós vamos falar sobre a sabedoria para viver, que está agora aqui em Tiago 1, do versículo 12 ao 26, até o final do capítulo 1. E hoje nós vamos ver como essa sabedoria nos capacita para viver de maneira sábia. Então, meus queridos,
Conhecendo um pouquinho sobre o contexto dessa epístola, a gente já viu que o autor da carta é Tiago, filho de Maria com José, portanto, meio-irmão de Jesus. Mas ele também era irmão de outros irmãos de Jesus, né? Que era José, Simão e o próprio Judas, que tem inclusive um livro na Bíblia que ele escreveu, o livro de Judas, né? Bom, a carta foi escrita por volta do ano 44 depois de Cristo, início da perseguição judaica à igreja em Atos. É uma epístola não apostólica, porque não foi o apóstolo Tiago que escreveu, né? Mas é uma epístola pastoral dividida em 2 sermões. E o público-alvo do livro da carta de Tiago são os cristãos que foram espalhados por causa da perseguição. Ele escreve no versículo 1, as 12 tribos que se encontram na dispersão. São os cristãos ali, judeus, né? Mas cristãos já convertidos a Jesus Cristo, que por causa da perseguição na igreja de Jerusalém, estavam dispersos. E o propósito de Tiago, então, é que a igreja que estava agora dispersa alcance coração sábio. Eles possam ter sabedoria, principalmente ao passarem pelo sofrimento de perseguição. Então, a pergunta que precisa ser feita é como nós podemos obter a sabedoria para poder viver. Como nós podemos ser sábios, segundo a palavra de Deus. Então, a resposta ela se encontra dentro desse texto e nós podemos organizar esse pensamento de Tiago utilizando para isso a cosmovisão correta da verdade de Deus para as nossas vidas. E os 4 pilares da cosmovisão cristã reformada, bíblica, que são aí os axiomas, né, da cosmovisão nossa, é a criação, queda e redenção. Esses 4 pilares, né, criação, queda e redenção, estão contidos. Esses 4 axiomas da nossa cosmovisão estão contidos dentro do texto de Tiago. É claro que a gente não pode cometer o anacronismo de acharmos que Tiago deveria dividir o texto dele dentro desses 4 pilares. Mas nós vamos agora buscar sistematizar esses 4 pilares dentro do texto de Tiago para obtermos justamente essa sabedoria para viver. Então, o tema desse sermão é exatamente esse, sabedoria para viver. Nós vamos destacar no texto os 4 axiomas da cosmovisão, criação, queda, redenção e consumação, e aplicá-los para termos sabedoria para viver. O primeiro pilar da cosmovisão para termos sabedoria para viver é a criação. Então nós vemos ali do versículo 16 ao 18 que Tiago ele coloca o seguinte, no texto ele mostra sobre a nossa origem, a origem da verdade e do bem, que vem da onde ele coloca ali do Pai das luzes, né? Ele diz o seguinte, então, que Deus é a origem de todo bem, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, e em Deus, o Pai das luzes, não há sombra de mudanças ou variação. E que Deus também nos criou, nós somos gerados pela palavra da verdade, ou seja, em Cristo Jesus, porque sem Ele nada do que foi feito poderia ter sido feito, né? É o que Paulo nos ensina, né? Ali em Colossenses. E tudo isso com um propósito de nós sermos os principais da criação. Tá no texto ali do versículo 16 ao 18, dá essa revelação desse principal e importante pilar da nossa cosmovisão, da criação. Então ele diz lá que o dom perfeito, né, todo dom perfeito, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. E nesse sentido a gente pode colocar inclusive os 3 mandatos criacionais, né? O mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual, né? Bom, e é assim que nos é revelado o texto da sabedoria para viver dentro dessa nossa cosmovisão da criação. O segundo pilar da cosmovisão para termos sabedoria para viver é a queda.
né? E onde é que nós vemos isso em Tiago? Nós vemos lá do verso 13 ao verso 15. Esses 3 versículos eles revelam exatamente isso. O texto mostra sobre a origem do pecado, sobre a origem da morte e a origem do mal. Vemos aqui qual a origem do pecado. E o texto ele vai falar sobre a origem do pecado. E a gente sabe que vem com a queda do homem a origem do pecado. Ali em Adão e Eva, eles terem desobedecido a Deus. E houve assim a queda. Então ele começa o texto já no versículo, até no versículo antes, até mesmo no versículo 12, ele começa falando sobre a aprovação para a nossa aprovação, né? Toda aprovação que a gente passa, ela não é para a nossa reprovação, e sim para a nossa aprovação. E ele faz também uma diferenciação entre tentação e provação. A tentação, né, é diferente da aprovação, porque a aprovação é dada por Deus para nos testar, e Ele quer nos aprovar para que a gente fique com o espírito inabalável e a gente fique firme cada vez mais na nossa fé. Já a tentação, ela é permitida por Deus, mas Deus não pode ser tentado pelo mal, diz o texto. Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus também não tenta a ninguém, né? Quem tenta a gente, nós somos tentados por 3 coisas. Nós somos tentados pelo diabo, nós somos tentados pelo mundo, que é o que Tiago aqui vai trazer mais destaque quando ele fala sobre a cobiça das coisas desse mundo, né? E nós somos tentados também pela carne, ou seja, pelos prazeres deste mundo. Então, o diabo, o mundo e a carne. Então, quanto ao mundo, Tiago traz aqui no versículo 14 sobre a questão da cobiça. Ele diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, a serpente ela tentou a Eva e ela cobiçou ser o quê? Igual a Deus. Esse foi o pecado de Eva e Adão. No versículo 15, a primeira parte, ele fala sobre como Tiago ele cria aqui uma sistematização de como que nasce o pecado no coração do homem e como que o homem acaba pecando. Ele começa dizendo o seguinte: primeiro, a cobiça nos atrai e nos seduz. Depois, em segundo lugar, a cobiça tendo engravidado, ou seja, tendo ficado gestante, né? Ou seja, você fica remoendo aquilo dali, né? Naquele pensamento pecaminoso, ele dá a luz ao pecado. Ou seja, você fica planejando isso na sua mente, né? A sua cobiça, né? E por último, é claro, o pecado consumado gera a morte. Então, essa sistematização que ele faz. Cada um, então, é cobiçado segundo os próprios desejos do nosso coração. A cobiça, então, em primeiro lugar, a cobiça nos atrai e seduz. Em segundo, a cobiça tendo engravidado dá luz ao pecado, que é o planejamento, né, feito ali na nossa mente e é executado. Então, quando ele é executado, em terceiro lugar, o pecado consumado, executado, ele gera a morte. Meus irmãos, então ele fala aqui sobre, no versículo 25, ainda mostrando essa questão da queda, ele fala sobre o ouvinte da palavra de Deus que é negligente. O ouvinte negligente, ele é diferente do ouvinte praticante e operoso, que persevera na lei de Deus. Está lá no versículo 25. Ainda sobre a queda, ele fala também sobre o que a gente pode chamar aqui de legalista religioso. Está lá no versículo 26, né, que é aquele que não refreia a língua e engana o seu próprio coração. E é assim que é revelado no texto a sabedoria para viver com a cosmovisão a cosmovisão da queda, né? Nos é revelado a forma como nós devemos ter essa sabedoria, né, a partir da cosmovisão da queda no texto de Tiago. E o terceiro pilar da cosmovisão para termos sabedoria para viver é a redenção. Nós vemos lá do verso 19 ao 27, ou seja, metade praticamente do texto nosso aqui vai ficar aqui entre o 19 e o 27. O texto nos mostra sobre a justiça de Deus e a graça pelo qual nós somos salvos, né? E que a justiça de Deus é essa graça, né? Vemos lá a partir do verso 20, está dizendo o seguinte:
falando sobre a ira, né? E sobre a justiça própria. Ela diz o seguinte, que ela não produz a justiça de Deus. Então, a gente vê ali no versículo 21 já, né? A palavra em vós implantada. Ele está falando do quê? Ele tá revelando a redenção por meio da graça que nos alcançou. Veio através do quê? Da palavra que nos revela quem nós somos, revela quem Deus é, revela a queda, revela a criação, revela o evangelho da própria redenção. E essa palavra, né, que é a palavra que nos foi implantada, ou seja, foi implantada em nossos corações para que nós pudéssemos crer para a nossa salvação. Então, no versículo 19, inclusive, a gente vê o seguinte: não devemos ser rápidos para falar, né, e nem responder aos outros, e nem a se irar. Por quê? Porque nós somos criados, né, para sermos sempre o quê? Prontos para ouvir e tardios ao se irar, né? E tardios também ao falar e a responder aos outros também, né? E isso tudo através do poder da palavra que foi implantada em nossos corações, que é o próprio Evangelho. Ele também fala aqui outras coisas que devemos fazer segundo a cosmovisão da redenção, né? No versículo 21, ele fala, né, para nós nos despirmos de toda impureza do mundo e do acúmulo de maldade, né? Devemos acolher com mansidão a palavra de Deus nos nossos corações. E como que nós devemos fazer isso? Está lá no versículo 22. Sendo praticantes da palavra e não somente ouvintes. E aí é que a gente chega dentro dessa cosmovisão para obtermos a redenção, a cosmovisão da redenção, né? Para que nós possamos obter a sabedoria para viver, nós vemos aqui Tiago mostrando os dois tipos de cristão. Nós temos aqui o tolo, que é aquele que só é ouvinte da palavra de Deus, mas não praticante, e o próprio sábio, que é aquele que não somente ouve a palavra, mas pratica. E é assim que nos é revelado aqui no texto a sabedoria para nós vivermos com a cosmovisão da redenção. Meus irmãos, o quarto pilar da cosmovisão é a consumação. E Tiago, no texto, ele nos revela aqui como nós podemos obter a sabedoria para viver a partir desse pilar da consumação. Está lá no início do texto que nós estamos analisando, a partir do versículo 12. Tiago diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o nosso Senhor prometeu aos que o amam. Então, coroa da vida, meus irmãos, toda aprovação de Deus é nos preparando para podermos receber a coroa da vida. Ou seja, a consumação, é a consumação de toda a obra de redenção em Cristo na nossa vida, vai ser finalizada quando nós morrermos. E até lá nós vamos passar com perseverança por todas as provações. E um dia o Senhor Jesus Cristo vai nos ressuscitar, né? E nós iremos para sempre morarmos, né? Teremos na obra da consumação o nosso corpo transformado, né? Assim como Cristo foi transformado o seu corpo na sua ressurreição, né? No versículo 21, nós vemos o seguinte: devemos acolher com mansidão a palavra implantada em nós, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. Então nós vemos que através da revelação da palavra, nós obtivemos o conhecimento da criação, da queda e da nossa redenção, e através dessa palavra que chegou a nós, a graça que nos alcançou, ela é poderosa para salvar a nossa alma através de Jesus Cristo, pela graça e por meio da fé. Então nós temos que lembrar em Mateus 10, 22, quando Jesus disse o seguinte: sereis odiados de todos,
aquele que perseverar até o fim será salvo. E Deus nos dá essa obra de nós perseverarmos, né? E isso daí não vem de nós, vem de Deus, é obra que Deus faz nos nossos corações para que a gente possa perseverar até o fim para sermos salvos. Não é da força nossa, essa força vem da força do poder de Deus que opera em nós através daqueles que Ele elegeu para a vida eterna, para serem o povo dele, e vamos perseverar dessa forma. E é por isso que ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Esses, né, que foram eleitos. E é então a palavra implantada e na vida nossa de oração, onde nós podemos receber as forças para perseverar no nosso alvo, que é o quê? É perseverar nas provações para termos essa coroa da vida. E é assim que nos é revelado no texto de Tiago a sabedoria para viver, que vem através dessa a cosmovisão da consumação. Então nós vimos agora os 4 pilares: criação, queda, redenção e consumação dentro do texto de Tiago, meus irmãos. Então qual a implicação desse texto de Tiago para nós e essas questões todas desses 4 pilares da cosmovisão para as nossas vidas, né? Então, em primeiro lugar, nós podemos dizer o seguinte, que ser sábio, para ser sábio é necessário, primeiro, ser praticante da palavra e não somente ouvinte. E em segundo, perseverar. E como que nós podemos perseverar? Nós temos que perseverar nas provações, né? Estar sempre prontos para ouvir, precisamos ser tardios ao falar e tardios ao nos irar. E para perseverar também, nós temos que perseverar na lei perfeita, na lei da liberdade. Tudo isso está ali revelado nesse texto de Tiago. E em segundo lugar, nós vimos aqui que para ser sábios, o que é necessário para ser sábios, e em segundo lugar, o que é o contrário do sábio. O contrário do sábio é o quê? É o tolo, né? O texto ele não coloca esse termo tolo, mas nós podemos ver que é justamente, em primeiro lugar, aquele que é tentado pela própria cobiça e peca, né? Então, aquele que ele é tentado, ou então aquele que passa pelas provações e não persevera. O tolo também é aquele que é negligente, porque ouve a palavra, mas não pratica. E também é tolo todo aquele também que é maledicente. Ele fala ali sobre as pessoas que não refreiam a língua. Já no final desse texto ele fala sobre a necessidade que nós temos de não sermos precipitados. Ele fala o seguinte, para a gente, ao falarmos, não falarmos com ira, né? Então nós vemos aqui essa diferença que ele faz entre o sábio e o tolo, né? Meus irmãos, como que nós podemos aplicar as verdades desse ensinamento na nossa vida? Tem aqui uma forma. Em primeiro lugar, não podemos ser negligentes para com a palavra, mas praticantes operosos. Você quer ter sabedoria para viver? Você quer ter, meu irmão, minha irmã, sabedoria para viver? Então por que você gasta a maior parte do tempo seu não buscando essa sabedoria? Por que você gasta justamente com coisas tolas, né? Diversão é algo muito bom. Eu posso ir no cinema, eu posso fazer um monte de coisas, eu posso assistir um bom filme, uma boa série, mas quanto tempo a gente tem gastado hoje com diversão e quanto tempo que a gente tem gastado com a palavra de Deus para termos sabedoria, né? Quanto tempo o tempo que você gasta assistindo BBB é maior ou menor do que o tempo que você gasta lendo a Bíblia e orando e tendo devocional com Deus? O tempo que você gasta maratonando uma série no Netflix no final de semana é maior ou menor do que o tempo que você gasta maratonando um livro inteirinho da Bíblia no final de semana? Quanto tempo você gasta nas redes sociais todos os dias? Você gasta esse tempo para poder obter sabedoria? Então eu pergunto novamente, você realmente quer ter sabedoria? Gastando tanto tempo assim com diversão, consigo mesmo? Então é algo que a gente precisa fazer para não negligenciarmos a palavra de Deus.
né? Então não vamos negligenciar, gente, a palavra de Deus, mas vamos ser praticantes operosos. Não engane o seu coração tendo uma religião vã de final de semana, onde você vem para a igreja, ouve a palavra e não pratica. Você está sendo tolo, você está sendo tola, meu irmão e minha irmã. Está olhando, é como se você estivesse se olhando no espelho no domingo, vendo ali que você é pecador, vendo todos os seus pecados ali, né, e se esquecendo que o pecado está deformando a sua imagem em Cristo nesse espelho, né? E a imagem de Cristo é a que deveria ser vista no espelho. E para isso você precisa ser sábio, você precisa obter a sabedoria para ser moldado segundo o caráter de Cristo. Em segundo lugar, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você suportar com perseverança as provações para ser aprovado e receber a coroa da vida. Então, onde você busca forças para perseverar nas provações durante a semana? Ah, Wesley, eu só busco no culto dominical, é o único momento da semana onde eu escuto a palavra de Deus. Você está se olhando no espelho durante esse momento. Se esse momento agora que você vai ter vai ser o único da semana e só você vai ver a palavra de Deus só no domingo que vem, você está sendo tolo, você não está sendo praticante, você está sendo negligente, e com isso você não vai conseguir perseverar nas provações para ser aprovado e receber a coroa da vida. Além da palavra de Deus, que nos daria as boas dádivas e todo o dom perfeito para com o que Deus já gerou em nós, para que nós andássemos segundo o seu querer, Ele implantou em nós a palavra da verdade. Já está plantada no nosso coração, mas nós temos que desenvolver isso. Então, por quê? Porque este é o alvo nosso. O alvo da nossa vida é obter essa coroa. Não uma coroa do mundo, que é corruptível, mas essa coroa incorruptível, que é a coroa da vida, a vida eterna. Então, nada que a gente faça nesse mundo vai ser mais importante, nada que a gente faça nesse mundo vai ser mais urgente do que buscarmos essa coroa da vida eterna. Então, suporte com perseverança todas as provações, viva a religião pura e sem mácula que está lá no versículo 27, que é visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações, ou seja, proclame o evangelho aos que precisam conhecer a verdade, mesmo que ninguém esteja vendo, porque Deus está vendo. Você às vezes vai visitar órfão, viúva, vai fazer um monte de trabalho, né, de distribuição de cestas básicas e vai visitar as pessoas, vai proclamar o evangelho para as pessoas, a maioria das pessoas não vai ver, mas Deus está vendo você fazendo tudo isso daí. E isso é viver a religião pura e sem mácula. Então, e finalmente, no versículo 27, ele diz o seguinte: guarde-se incontaminado do mundo. Meus irmãos, todas essas coisas que eu te falei, de BBB, de Netflix, de um tanto de coisa que a gente faz, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes esse tipo de coisa, além de não ter a sabedoria de Deus, tem só a sabedoria do mundo, sabedoria do homem. É só a gente ver o diálogo que essas pessoas têm, por exemplo, no BBB. Isso dali não tem sabedoria nenhuma de Deus. Só sabedoria do homem. Sabedoria que eu poderia dizer tolice, né? É tolo. A gente tem que lembrar de, por exemplo, do Salmo 1, que diz o seguinte, que bem-aventurado o homem que busca o Senhor, né, todos os dias, e na sua lei medita dia e noite. Bem-aventurado, é feliz aquele que busca a palavra de Deus e medita nela todos os dias. Então, aí reside a sabedoria para nós vivermos. Que Deus possa nos abençoar, possa te abençoar, que você tenha essa sabedoria em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, Pai, porque a sua palavra é a fonte de toda a sabedoria. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que a gente possa usar, Senhor Deus, a sua luz, que é a sua palavra, que a gente possa beber dessa água viva, que a gente possa comer desse pão da vida, todos os dias nos alimentando, Senhor, para que vivamos uma vida sábia aqui na terra. E que nós façamos tudo isso para a sua honra e sua glória, para enchermos a terra com a sua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.